Olá pessoal, estamos iniciando uma aula de Geografia. O tema de hoje é regionalização do espaço mundial. Tema esse que é aplicado às variadas formas de se pensar sobre região. Região é um conceito bastante importante para a geografia, e esse tema, a regionalização, basicamente com ele, nós criamos regiões. Ele é um método para criar região e analisar as diferenças no espaço geográfico. Qualquer área selecionada para uma análise, ela já terá inúmeras diferenças existentes, né? E o que cabe à regionalização é definir o que ela quer ressaltar para realizar o exercício de criar regiões. Então é sempre um recorte da realidade. Esses quadrados são elementos distribuídos em uma área qualquer. E nós vamos utilizar dois critérios para fazer esse exercício. Um deles é uma regionalização pelas cores desses quadrados e outro é utilizando os tamanhos dos quadrados. Então, o primeiro deles será pela cor, que pode ser o vermelho. Então, a partir do agrupamento desses quadrados vermelhos, eu posso delimitar uma área menor, para chamar de região, já que ela é composta dos mesmos elementos. E no segundo exemplo, que seria aí com relação ao tamanho dos quadrados, eu selecionei todos os quadrados pequenos e delimitei em pequenas regiões. Notem que, no caso da regionalização pela cor vermelha, foi possível criar uma grande região formando um único bloco. E no caso do tamanho, temos três regiões descontínuas que não se conectam na figura. Vocês podem observar ali quadradinhos, reunidos em três áreas distintas dessa segunda parte. Mas, apesar de estarem separados em três pequenas regiões, eles possuem as mesmas informações. O interesse da geografia pela regionalização é basicamente usá-la como um campo de estudo, para entender melhor as características específicas das variadas áreas do planeta. Então, é preciso enxergar o que é diferente, aquilo que é desigual ou está desigualmente distribuído, para poder caracterizar uma área, delimitar ali uma região. E o espaço geográfico ele pode ser dividido por dois grandes critérios, que seriam os aspectos naturais e os aspectos humanos. Quando nós formamos regiões a partir de algum elemento físico do território ou da natureza, nós estamos vendo as diferenças existentes entre os lugares. Em geral, já é algo pré-existente, porque é natural, antecede as sociedades, e basta apenas ao analista observar as diferenças e separar. Os critérios sociais, eles já são baseados em elementos humanos, e eles diferenciam fenômenos ligados a alguma esfera das diversas sociedades, seja alguma característica econômica, política, tecnológica, algum dado referente à desigualdade social, e por aí vai. Nos próximos slides nós vamos visualizar alguns desses critérios para regionalizar o espaço mundial. O primeiro mapa, ele apresenta uma divisão por continentes, e o critério adotado é a posição geográfica de cada continente. Então essa é a forma de regionalização mundial mais básica que nós temos. Nós dizemos que é um critério natural essa divisão, porque a distribuição das massas continentais ela antecede em muito a presença humana na Terra. E é fruto do processo tectônico, ou seja, os continentes são separações de blocos continentais que vieram de um bloco maior conhecido como Pangeia. Essa imagem ela é um GIF, e apresenta propostas de divisão mundial com 5 continentes, quando ela exclui a Antártida, já que a Antártida é um continente que não é povoado, ou quando ela agrupa Europa e Ásia, e ela chama de Aurásia, já que esses dois continentes também formam um grande bloco unido. Ela pode apresentar também divisão com 6 continentes e até com 7 continentes, quando ela considera, por exemplo, a divisão, ou diferencia a América do Norte e do Sul. Então notem, as divisões em blocos continentais, naturalmente, ela existe. Agora, essa delimitação para definir se serão 5, 6, 7 regiões,
ela é bastante aberta e ela depende do interesse da pessoa que está analisando a imagem. É importante salientar que quando dividimos o mundo em grandes regiões, é muito fácil percebermos que dentro dessas áreas agrupadas também existem muitas diferenças. Nenhum critério de regionalização ele é absoluto e irretocável, né? Eles possuem limitações, principalmente quando reúnem áreas muito extensas do planeta Terra. No mapa da regionalização mundial por continentes, toda a América aparece com a cor verde, como se fosse toda uma região. Só que nós temos países como o Canadá e países como a Bolívia, e que são completamente diferentes uns dos outros, né? Socialmente diferentes, né? Na economia, na tecnologia, cultura, religião, idioma. Devido a uma visão genérica desse mapa em escala mundial, a gente acaba agrupando países bastante distintos, muito diferentes numa mesma região. O mesmo aconteceria ali se eu fosse destacar comparações entre China e Arábia Saudita. São países completamente diferentes, em tudo basicamente, né? No povo, no idioma, na cultura, modo de viver, tecnologia, né? Economia. Então nós temos esse tipo de situação que nós dizemos que é uma limitação, né? De mapas assim mais amplos que não abordam diferenças internas. O próximo mapa traz uma divisão por placas tectônicas, onde cada parte da crosta terrestre ela está partida em placas, né, como se fossem peças de um quebra-cabeça. E essa figura ela traz uma visão da divisão, né, da superfície da Terra. E nesse critério de divisão do mundo em placas tectônicas, a ideia é que cada placa seria uma região, natural no caso, né? Só que acontece de um país, né, ter o território dele separado ou dividido em cores diferentes. Isso porque o país, né, ele está assentado, né, em mais de uma placa, o que mostra, né, que ele pode estar ali com grandes problemas, né, sérios problemas com relação a terremotos, muitas vezes também com atividade vulcânica, como é o caso do Japão, da Islândia, das Filipinas. Esse mapa ele divide as terras do globo em zonas climáticas. Então, cada região apresenta um tipo de clima, com temperatura, né, umidade do ar, radiação solar diferente, e que combinados, né, quando nós combinamos esses elementos do clima, eles definem então uma região de acordo com essas características climáticas. Então, nesse caso, nós temos regiões de climas quentes, regiões áridas, né, de ambiente extremamente seco, no caso das áreas em amarelo, né? Nós teríamos regiões de climas frios, representadas por tons de azul, nos casos dos dois extremos do planeta, né? Na região do Círculo Polar Ártico e também na Antártida, lá ao sul. Enfim. E aí eu vou mostrar agora um mapa com critérios sociais ou humanos, né? Esse mapa ele está em tons de amarelo e de marrom, e essas cores dividem os países pela renda per capita, ou seja, a renda média por pessoa. Quanto mais escura for a coloração, maior é a renda média da população. E as cores mais claras, elas representam as rendas baixas, né? Então nós conseguimos diferenciar e separar o mundo, o espaço mundial, em regiões de renda elevada, e também nós podemos destacar as regiões de baixíssima renda, né? Aquelas regiões em que as condições de vida são precárias, né? Que as pessoas vivem assim com pouquíssimo dinheiro. Boa parte da África, né, está assinalada com tons de amarelo, então fazem parte dessa realidade. Alguns países da Ásia, alguns países da América Central. Nós temos aqui então mais um mapa com critério humano, é uma divisão por distribuição populacional. E o que esse mapa está apresentando? Ele está apresentando as diferentes densidades demográficas, né, que é aquele conceito de ocupação, né, de povoamento, que a gente mede na forma de número de habitantes por quilômetros quadrados. E aí isso tá se dando em cada área do planeta. Então nós temos os tons mais escuros, as regiões muito povoadas, com grande concentração humana, e nós podemos separá-las visualmente dessas regiões mais vazias, né,
de vazios demográficos em amarelo. Então, dessa forma, a gente consegue ter claramente uma divisão do espaço mundial em regiões muito povoadas e regiões pouco povoadas. Bom, outra visão de mundo possível é essa que traz a distribuição das grandes religiões mundiais. Cada cor representa uma religião que predomina numa certa área continental. Então, se nós observarmos a legenda, nós temos em roxo o cristianismo. Nesse caso, o cristianismo aqui a gente entende catolicismo, protestantismo, né, e outras religiões cristãs. Em verde, nós teríamos as regiões do islamismo. Em laranja, do hinduísmo. No tom amarelado, as regiões do budismo, né, aqui na Ásia, e por aí afora. Então, o critério para dividir o mundo em religiões, nesse caso, seria a religião da maioria das pessoas. Claro que o mapa ele apresenta uma visão bem genérica, e ele tem esse problema, né, de todos os mapas que tentam representar uma informação em escala mundial. E a gente vê então, né, que quase toda a América do Sul tem o predomínio do cristianismo, o que não quer dizer que todas as pessoas sejam cristãs. Para efeito de criação ou demarcação de região, é a religião predominante que aparece. E aí as minorias religiosas de cada lugar do mundo acabam não sendo representadas nesse mapa. Nesse slide nós vamos mostrar algumas regionalizações que são clássicas na geografia. Nós temos um primeiro mapa que é a teoria dos mundos, que ela traz uma regionalização que representa aí o período da Guerra Fria. É uma visão de mundo assim passageira, né? E já está em desuso. Inclusive, né, ela divide o mundo, né, entre primeiro mundo, que seria o mundo capitalista, né, os aliados dos Estados Unidos, o mundo capitalista rico, desenvolvido, todas as áreas em azul. O segundo mundo seria o mundo socialista, as áreas em vermelho, né, temos um grande bloco ali entre a Ásia e o leste europeu, e algumas áreas da África e também Cuba. E o resto do mundo representado com a cor verde, que seriam os capitalistas pobres. Bom, esse mapa está em desuso e não faz mais sentido, né, falarmos em primeiro, segundo e terceiro mundo, uma vez que o segundo mundo não existe mais, né, como um grande bloco. Temos aqui o mapa do mundo multipolar. Ele representa aí o início, né, da nova ordem mundial, quando o bloco socialista já deixou de existir, e novas potências mundiais aparecem e passam a demarcar a sua influência no espaço mundial. Então nós temos os Estados Unidos, tem ali o símbolo da estrelinha, né, apontando quem é a grande potência que domina ali, né, a região. Nós temos a Europa e o Japão também com suas zonas de influência no mundo. Essas potências mundiais, elas exerciam ação direta, domínio, né, comercial ou mesmo cultural. Hoje nós já precisaríamos alterar esse quadro, né, uma vez que a China se coloca como uma grande potência mundial e dominando, né, toda a Ásia e inclusive áreas que antigamente eram áreas de domínio japonês. E o terceiro mapa, que também é muito clássico, é a divisão do mundo em países centrais e periféricos. O mapa ele tem uma projeção diferente, né? O centro do mapa está no Polo Norte, e isso ajuda a posicionar os países poderosos no norte, que são os países centrais, que dominam o sistema mundial. E aí esse mapa deixa à margem, né, isto é, deixa ali nas periferias do mapa, os chamados países periféricos, né, os mais pobres e os que apresentam mais problemas socioeconômicos, que são aqueles mais dependentes, né, das economias centrais do mundo. Para encerrar então agora a aula, estamos aí próximo do final, separei 3 questões. Primeira questão então, tem essa imagem da professora, né, falando sobre globalização. E aí a pergunta então diz: qual alternativa representa a visão sobre regionalização do espaço mundial nessa figura? A professora está falando, né? Bem, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização. Está apontando exatamente para o hemisfério norte. O hemisfério sul está pequeno, né? Então existe uma desproporção entre as duas metades do globo. Vamos lá, qual alternativa se enquadraria melhor na ideia da figura e de regionalização? Letra A. Divisão entre hemisfério norte e sul, que é uma forma convencional de dividir o globo em duas metades.
Se ela está falando de vantagens da globalização, provavelmente não se trata disso. Alternativa B, divisão demográfica indicando maior concentração de pessoas no hemisfério norte do planeta. Alternativa C, divisão entre norte globalizado e o sul totalmente à margem da globalização. Bom, o que complica aí é dizer que o sul é totalmente à margem da globalização, né? Alternativa D, divisão econômica e tecnológica em que países do hemisfério sul são dependentes do norte desenvolvido. E a letra E, divisão entre primeiro e terceiro mundo, apontando o hemisfério norte como região de primeiro mundo com altos índices tecnológicos. Bem, essa divisão entre primeiro, segundo e terceiro mundo, ela não é mais usual, né? Não faz mais sentido utilizá-la. A alternativa que melhor se adequa aí à questão, ela seria a alternativa D, divisão econômica e tecnológica em que países do hemisfério sul são dependentes do norte desenvolvido. E com a globalização, né, isso apareceu muito mais, né? Isso fica muito claro, uma vez que os países do norte, muito desenvolvidos, têm uma economia muito mais dinâmica e tecnologias que fazem com que os países do hemisfério sul, ou grande parte deles, acabem dependendo muito da economia e da tecnologia desses países. Essa segunda questão aqui ela é bastante interessante. Ela nos apresenta imagens de satélites, né, e representam uma visão noturna da Terra, com as luzes. É um satélite que ele faz a captação das luzes noturnas, né, e apresenta então a disposição dessas luzes pelo território. Olhando do lado direito, nós temos uma visão mais aproximada da realidade das duas Coreias, né? Notem aqui que nós temos é, um pedaço do território chinês com muitas luzes acesas, né? Nós temos aí depois no meio a Coreia do Norte, território norte-coreano, praticamente assim com pouquíssimas luzes, apenas uma se destaca, que é a da capital Pyongyang, e a vizinha, né, Coreia do Sul, muito mais dinâmica, né, economicamente mais desenvolvida, com um território totalmente iluminado, né? Inclusive a capital, Seul, aparece como uma grande mancha de luz, mostrando então uma diferença de desenvolvimento absurda entre as Coreias. E aí do lado aqui esquerdo, nós temos um panorama maior aqui da Ásia, e com a demarcação da Coreia do Norte, território praticamente todo apagado, com uma luz, e da Coreia do Sul. Então vamos lá. A questão ela diz assim: imagens noturnas feitas por satélite revelam a distribuição espacial do consumo de energia elétrica entre países. Usando essas imagens como base para estabelecer um critério de regionalização, o que podemos afirmar sobre os padrões de consumo de energia entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul? Vamos lá. A alternativa A diz o seguinte: a Coreia do Sul se agruparia ao Japão, compondo uma região de alto padrão de desenvolvimento. Bem, nós teríamos que ter uma noção de que o Japão fica logo ali, né, à direita da Coreia, das Coreias, né, e que é o território todo iluminado e tem um padrão bastante parecido mesmo de iluminação. A alternativa B. A Coreia do Norte se agruparia à Índia por apresentar padrão semelhante de consumo de energia. No caso aí, o território indiano, ele está razoavelmente iluminado, né? Vários pontinhos de luz distribuídos, nenhuma chance de ser a alternativa B. Alternativa C. Numa visão mais panorâmica, por serem vizinhas, as duas Coreias fariam parte da mesma região? Bem, vamos lá, né? Elas são vizinhas, geograficamente compõem a mesma região, mas o meu critério de regionalização seriam esses pontos luminosos. E as duas Coreias têm padrões muito diferentes. Então elas não podem fazer parte da mesma região utilizando esse critério. Alternativa D. O baixo contingente populacional define a Coreia do Norte como região mais opaca, né, mais apagada, e o contrário define a Coreia do Sul como região mais repleta de pontos luminosos. Também não pode ser a alternativa D, né? A ideia aqui é dizer que insinuar, né, que o território norte-coreano tem poucas luzes por ter pouca população. Isso não é verdade, né? O território da Coreia do Norte tem uma população bastante grande por tamanho do país. E a alternativa aí, o nível de iluminação territorial entre as Coreias
não é um bom critério para divisão regional entre elas? É um critério válido, uma vez que está diferenciando no espaço geográfico e distribuindo, né, as luzes de forma desigual, de modo que a gente consegue ver a diferença de realidade nesse aspecto. A alternativa que seria correta, nesse caso, é a alternativa A, aquela que diz que a Coreia do Sul se agruparia ao Japão. E de fato, né, se olharmos aqui no mapa à esquerda, nós temos aí, né, os dois países com um padrão bastante parecido e poderiam compor ali uma região igual, né? Para finalizar, então, aí nós temos a questão que traz esse mapa aqui ao lado direito, e nós já vimos esse mapa, né, agora há pouco comentamos sobre ele, né, o mapa que traz aí a divisão mundial entre primeiro, segundo e terceiro mundo. Então o enunciado diz, né, observe ao lado o mapa, ele representa uma, né, dentre várias formas de regionalizar o espaço geográfico mundial. Nós podemos afirmar que essa regionalização, vamos lá, letra A, foi mais utilizada depois da formação da União Soviética, logo após a Primeira Guerra Mundial? B, é utilizada atualmente com a divisão do mundo em países capitalistas e socialistas? A letra C, é utilizada para distinguir países durante a Guerra Fria, na antiga divisão do mundo bipolar? A alternativa D, mostra a atual realidade do mundo multipolar com vários países em azul no status de potência mundial ou regional? E ainda tem a letra E, representa o mundo multipolar com o nível de desenvolvimento econômico em três classes, né? Primeiro, segundo e terceiro mundos. A única alternativa que caberia aqui, né, seria pensarmos na contextualização histórica desse mapa. Ele, na verdade, apresenta, né, ou é utilizado para distinguir, né, o alinhamento dos países durante a Guerra Fria, na antiga divisão do mundo bipolar. Então, quem é azul que é primeiro mundo? São os capitalistas desenvolvidos. Em vermelho, os países socialistas. E o resto do mundo, capitalistas mais pobres, em verde. Alternativa C.